Explosão em fábrica de explosivos militares no Tennessee deixa mortos e desaparecidos. Na Flórida, idoso é encontrado morto num freezer em casa de repouso. No Brasil, fábrica clandestina em São Paulo pode ter ligação com mortes por intoxicação com metanol. O Brasil News começa agora. Boa noite. Uma explosão em uma fábrica de explosivos militares no Tennessee deixou mortos e desaparecidos na manhã desta sexta-feira. Segundo autoridades, os socorristas tiveram que esperar por horas para atender a ocorrência por conta de riscos de novas explosões. A fábrica fica na zona rural do Tennessee, a quase 100 quilômetros de Nashville. Moradores que vivem a cerca de 20 minutos de carro da fábrica registraram tremores nas câmeras de segurança. Por enquanto, ainda não há confirmação sobre o número de vítimas. Na Flórida, um idoso foi encontrado morto dentro de um freezer industrial em uma casa de repouso. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O homem de 83 anos foi identificado como William Eugene Ray. Ele tinha demência e estava sob cuidados de uma casa de repouso na cidade de Trinity, no condado de Pasco. Segundo a família, o idoso desapareceu durante a madrugada e só foi localizado horas depois dentro do freezer da cozinha. A polícia do condado investiga o caso e, por enquanto, trata como acidental. Os familiares questionam a falta de segurança no local e dizem que o espaço não tinha trancas ou monitoramento adequado para pacientes com demência. A administração do lar afirmou que coopera com as autoridades que investigam o caso e classificou como trágico e sem precedentes. E um menino de 13 anos foi preso em DeLand, no condado de Volusia, após perguntar ao ChatGPT, abre aspas, como matar meu amigo, fecha aspas. O aluno estava em aula e usava o computador da escola, que emitiu um alerta ao sistema de monitoramento escolar. Ao ser questionado, o menino teria dito que estava brincando com um amigo que o irritou. Mas as autoridades não consideraram a suposta brincadeira, por conta do risco envolvido. A polícia do condado foi acionada e o adolescente foi detido e levado para a unidade juvenil. E um policial foi preso em flagrante por dirigir embriagado enquanto estava fora de serviço. A prisão ocorreu na madrugada de quarta-feira após o agente bater com o carro em um poste de iluminação no estacionamento de uma lanchonete em Palm Coast. O policial foi identificado como Edward Lee, de 35 anos. Ele atua no Departamento de Polícia de Daytona Beach desde maio de 2018. Ao chegar no local, os agentes observaram que ele tinha olhos vermelhos, odor de álcool e fala desconexa. Lee teria se negado a realizar testes de sobriedade no local e também se recusou ao bafômetro. Ele foi colocado em licença administrativa e o caso está sob investigação. O Departamento de Polícia afirmou que vai cooperar com as investigações e que a conduta descrita não representa os valores da instituição. E a rede de supermercados Publix passou a permitir o porte aberto de armas de fogo nas lojas da Flórida. A decisão segue uma mudança na legislação estadual após um tribunal de apelações considerar inconstitucional a proibição. Em comunicado, a empresa afirmou que trata todos os clientes com dignidade e respeito e que, em caso de comportamento ameaçador ou perigoso, vai acionar as autoridades para proteger clientes e funcionários. Outras redes de varejo, como Walmart e Sam's Club, continuam proibindo armas visíveis dentro das lojas. Locais como escolas, tribunais e instalações governamentais seguem proibidos para o porte de armas, de acordo com a legislação estadual. E um estudo da Universidade do Sul da Flórida revelou que as línguas de camaleões e salamandras podem inspirar novas tecnologias. A iniciativa é um passo a mais na ciência da bioinspiração, em que exemplos da natureza impulsionam avanços tecnológicos. O estudo da Universidade do Sul da Flórida mostrou que as línguas velozes das salamandras e dos camaleões
podem impulsionar inovações na engenharia. Segundo o pesquisador Yu Zheng, elas funcionam como línguas balísticas, atingindo velocidades de até 5 metros por segundo. They can shoot their tongues completely out of their body, connected to the body only with a muscular tether. And then they can quickly shoot this tongue to attach to a prey and then bring the prey back to the mouth within a second. O estudo, conduzido com o professor Stephen Debban e publicado na revista Current Biology, analisou uma década de vídeos para entender como ossos e tecidos comuns permitem esse movimento preciso, semelhante ao estilingue. O mecanismo descoberto é reproduzível com materiais flexíveis, o que pode abrir portas para inovações na engenharia e na medicina. Some of the applications we can envision include micro tools for medical purposes. We can make it really small for doing implants, targeted drug delivery in blood vessels, or we can make it really big in space missions for powering high-speed projectiles with unremarkable materials. Agora, os cientistas pretendem trabalhar com engenheiros para criar protótipos funcionais, testando os dispositivos inspirados nas línguas de salamandras e camaleões no mundo real. A seguir, fábrica clandestina em São Paulo pode ter ligação com mortes por intoxicação com metanol. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você acompanha um giro com as principais notícias do Brasil. Ao menos 7 suspeitos foram mortos nesta sexta-feira durante uma mega operação contra uma facção criminosa em várias comunidades do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, 6 mortes ocorreram na madrugada no Morro do Juramento, Zona Norte, onde os agentes foram recebidos a tiros. Outro suspeito morreu no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Também no local, 5 pessoas foram presas. A operação mobilizou batalhões do BOPE, Choque e Polícia Civil em pelo menos 15 bairros e comunidades. A ação faz parte de uma operação que trabalha para desarticular a estrutura financeira, logística e operacional de um grupo criminoso. As aulas em algumas escolas
e serviços de saúde em algumas comunidades também foram suspensos temporariamente na região. E a Polícia Civil descobriu nesta sexta-feira em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma fábrica clandestina de onde teriam saído as bebidas adulteradas que causaram a morte de 2 pessoas por intoxicação com metanol no estado. A investigação aponta que criminosos utilizavam etanol de posto de combustível, já misturado com metanol, para produzir vodka e outras bebidas alcoólicas. Uma das vítimas foi o empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos. No bar onde ele ingeriu a bebida, na zona leste da capital, a polícia apreendeu 9 garrafas, entre elas gin e vodka. A perícia constatou a presença de metanol em 8 delas. São Paulo tem 23 casos confirmados de intoxicação por metanol e 171 sob investigação. Os dados são do boletim divulgado pelo governo do estado. E a Controladoria Geral da União, a CGU, identificou indícios de que o Sindinap, o sindicato vinculado a Frei Chico, irmão do presidente Lula, teria falsificado assinaturas de filiação. A suspeita é de que a associação tenha realizado descontos indevidos em contas de aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, a CGU acusa o sindicato de omitir o vínculo de Frei Chico com Lula para renovar um acordo com o INSS, o que teria induzido o órgão público ao erro. Na CPMI do INSS, o relator Alfredo Gaspar afirmou que o Sindinap foi a terceira entidade que mais lucrou no esquema de fraudes. Durante o depoimento na CPMI, o presidente do sindicato, Milton Batista de Souza Filho, utilizou um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para permanecer em silêncio. E o ministro Luiz Roberto Barroso comunicou na quinta-feira que vai se aposentar do Supremo Tribunal Federal, STF, antes do prazo legal. No discurso de despedida no plenário, o ministro justificou a aposentadoria antecipada. Disse que deseja reduzir a exposição e as exigências do cargo, que vai, abre aspas, seguir novos rumos, fecha aspas. Barroso tem 67 anos e foi nomeado para o STF em 2013. Ele poderia permanecer no cargo até 2033, ano em que completaria 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. A decisão dele abre uma vaga na corte, que deve receber a indicação do presidente Lula, mas vai precisar da aprovação do Senado Federal. E um ativista brasileiro decidiu cruzar o país de bicicleta para chamar atenção para as mudanças climáticas. Ele saiu do Rio de Janeiro e segue rumo a Belém, cidade sede da COP30. O geógrafo e ambientalista Leonardo Costa já percorreu mais de 3.500 quilômetros de bicicleta. A viagem faz uma ligação simbólica entre a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, e a COP30, que vai ser no mês de novembro em Belém, capital do Pará. Comecei a escrever o projeto de fazer essa conexão, né, da Eco 92 com a COP30, porque a gente pode considerar que a primeira COP, né, foi a Eco 92 no Rio de Janeiro, e nada mais significativo do que fazer essa ligação da Eco 92 no Rio com a COP30 em Belém. E aí surgiu essa ideia do projeto de fazer isso de bicicleta, esse percurso de 3.500 quilômetros. Leonardo tem feito paradas em escolas e comunidades vulneráveis. Ele conversa com moradores e estudantes sobre sustentabilidade e os efeitos das mudanças climáticas no dia a dia. Nessa semana, chegou a Brasília e se reuniu com representantes das embaixadas da Bélgica e da Holanda, que apoiam o projeto. Já passou o tempo de falar de educação ambiental e climática, agora a gente já tem que falar em emergência ambiental e climática, né? Principalmente para as crianças, nos colégios. As pessoas não sabem como agir, o que fazer. A gente vem agora já numa questão de falando de transição energética e as pessoas não sabem o mínimo do que os eventos climáticos extremos estão afetando elas no dia a dia. O ativista defende a bicicleta como uma alternativa prática e sustentável para reduzir o consumo de energia e faz um alerta. O planeta já vive uma emergência climática. Por isso, é hora de agir. Cada um pode fazer a sua parte. Veja agora a cotação do dólar frente ao real.
E esta sexta-feira foi um dia diferente em Gaza e também em Israel, após o cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel entrar em vigor. Logo cedo, milhares de palestinos se deslocaram para o norte, em direção à cidade de Gaza. Já em Tel Aviv, orações judaicas foram realizadas nas praças dos reféns. Acredita-se que 20 ainda estejam vivos em Gaza, enquanto 26 são dados como mortos. E o destino de 2 é desconhecido. O grupo terrorista Hamas deve libertar os reféns israelenses em 72 horas. O presidente Trump deve seguir para o Egito neste fim de semana para uma cerimônia da assinatura do acordo. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.